é a Basílica de São Francisco, que hoje guarda os restos mortais do santo. A igreja é considerada a mãe da Ordem Franciscana e tornou-se patrimônio da humanidade no ano 2000. Localizada no ponto mais alto de Assis, está dividida em Basílica Inferior e Basílica Superior. A construção dessa basílica surge realmente com o próprio desejo de São Francisco. Essa basílica, que na época de São Francisco não existia, era uma montanha que era chamada a Montanha dos Malfeitores. A Basílica Inferior foi inaugurada na década de 1230, poucos anos após a morte de São Francisco, ainda atendendo a um pedido do santo. O estilo é gótico, muito utilizado na Idade Média. Nas paredes e no telhado, relatos da vida de São Francisco associados a relatos da vida de Jesus Cristo, narrados na Bíblia. A fachada da Basílica Inferior tem formato semicircular e arrosar-se ao centro significa que Jesus é a luz do mundo e fica na entrada, em frente à Capela do Santíssimo Sacramento. Depois começa um itinerário de fé expressados na arte e na cultura. No alto da nave central da Basílica Inferior, os afrescos retratam de um lado a paixão e morte de Jesus Cristo e do outro, cenas da vida de São Francisco de Assis. São os afrescos mais antigos da Igreja Católica. Na Idade Média, o acesso à leitura e à cultura era limitado e as pinturas tinham uma função muito particular: catequizar os fiéis. Depois da construção, foram aqui afrescados várias passagens da vida de Jesus e muito mais da vida de São Francisco, com o objetivo que os peregrinos, quando estavam aqui, como eles não sabiam ler, os afrescos tinham uma proposta de evangelizar, de catequizar. Nas laterais também é possível apreciar as capelas com pequenos altares em formato semicircular, cada uma dedicada a um santo diferente da igreja. Essas foram construídas mais tarde, entre 1270 e 1350. Essas construções ficaram por conta de famílias nobres da região e destruíram parcialmente os afrescos nas paredes. A nave termina no altar central da Basílica Inferior. O teto, em formas e divisões circulares, é ricamente decorado. Sobre o altar, os afrescos são do célebre artista Giotto. Ali, ele retrata São Francisco na glória, no céu, junto aos anjos. Também estão retratados em imagens ricas em detalhes os votos evangélicos pregados por São Francisco: a pobreza, a castidade e a obediência. Na parede, logo atrás do altar, a pintura retrata o juízo final. As laterais do altar também foram afrescadas. Ao lado direito, as pinturas mostram tanto a infância de Cristo e a Natividade, quanto São Francisco ajudando duas crianças. Ali também está uma das obras mais famosas do artista plástico Cimabue, a Virgem com São Francisco, anjos e santos. Esse é provavelmente o retrato mais assemelhado a São Francisco. Ao lado esquerdo do altar, os afrescos mostram 6 cenas da Paixão de Cristo, sendo a mais impressionante a descida da cruz pela riqueza de detalhes. Qual que é o ponto alto de visitação aqui da Basílica, Frei? Claro que muitos peregrinos vêm aqui para conhecer os afrescos, mas o ponto máximo dessa visita em Assis, o coração, é estar na tumba de São Francisco de Assis, porque ali está São Francisco. É na Basílica Inferior que fica a cripta com os restos mortais de São Francisco de Assis. O acesso à capelinha se dá por uma escada estreita ao lado direito da nave central. Nós estamos chegando aqui num dos lugares mais importantes dessa basílica, que é a tumba, onde ficam os restos mortais de São Francisco. E logo aqui à minha esquerda, olha só, ficam também os restos mortais da irmã Jacoba, que teria sido grande amiga de São Francisco de Assis, e conta-se inclusive que ele gostava bastante de comer os doces oferecidos por ela. E logo ali, os restos mortais de São Francisco de Assis. Esse paralelo mostra a importância da amizade também na vida em comunhão com Deus. Além de irmã Jacoba, o corpo de São Francisco está guardado, rodeado por outros companheiros,
irmãos franciscanos que acompanharam São Francisco em sua missão: Frei Rufino, Frei Ângelo, Frei Maceu e Frei Leone. Acima da Basílica Inferior fica a Basílica Superior. As duas têm estilos muito diferentes. Quando a gente já chega na Basílica Superior, o aspecto, o ambiente, o aspecto muda, né? Primeiro, o estilo já não é românico, se você ver, é todo em gótico, né? Então, para mostrar ali, Sábado Santo, ressurreição, Páscoa, glória. Na Basílica Superior, as grandes janelas de vidro iluminam os afrescos dos artistas Giotto e Cimabue. Tanto os vitrais quanto as pinturas narram a vida e o exemplo de São Francisco. A espiritualidade franciscana está toda baseada nos evangelhos. Por isso, na Basílica Superior foram pintados os 4 evangelistas: Lucas, Mateus, Marcos e João. A Basílica de São Francisco de Assis é também considerada uma basílica papal, território do Vaticano aqui em Assis. Então, toda vez que um papa vem à cidade, é aqui que ele se hospeda e também aqui que ele realiza as celebrações. Inclusive, ali uma curiosidade é aquela cadeira que é uma réplica da cadeira que possui a igreja de São João de Latrão, uma das basílicas maiores de Roma. Na parte superior da nave central, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, foram decoradas com cenas do Velho e do Novo Testamento. São retratos tanto da história do povo de Deus e de profetas do Antigo Testamento, quanto da infância e vida pública de Jesus. Mas a obra mais importante da Basílica Superior fica na parte inferior das paredes da nave central. São 28 afrescos com os maiores eventos da vida de São Francisco. Entre eles, o encontro com Deus na cruz de São Damião, o amor de São Francisco pelas criaturas divinas, a natureza e um retrato da morte de São Francisco rodeado por seus amigos e irmãos. Enfim, a Basílica de São Francisco de Assis convida os peregrinos a um verdadeiro encontro com Deus, na história de santidade e espiritualidade do santo, que pela fé e pelo amor escolheu a pobreza e restaurou a Igreja de Cristo. Quem passa por aqui leva no coração a vontade de continuar uma vida melhor, seguindo os passos e o exemplo de São Francisco. Estou maravilhada e também emocionada, porque me traz muitas recordações do meu país neste momento, de meus amigos. Assisi rispecchia tutto le... Assis reflete todo o credo que Roma deseja demonstrar e mostrar ao mundo, pela sua pobreza e simplicidade da fé. Era um sonho antigo. E os sonhos vão se concretizando aos poucos e poucos. Nesta basílica tem toda a beleza de seguir o Senhor e toda a arte diz através do belo, e belo com B maiúsculo. Il bello con la B maiuscola.